2, 3, gravando. E a aula é sua, Adelaide, seja bem-vinda, tá? E tenho certeza que você vai ser muito útil, vai trazer muita coisa bacana pra gente aqui. Fique à vontade, a turma é tua até as 9h30, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Adelaide. Como o Carlos falou, eu comecei a fazer no curso da 39ª turma, na escola de aprendizagem, no curso de filosofia. Não tinha nenhum conhecimento filosófico, passei a ter a partir desse curso. Aí me instigou o fato de que eu gostaria de tentar entender a filosofia como um todo, então eu comecei a fazer o curso, a faculdade, a graduação em filosofia. E é muito chamativo. E dentro disso, né, quando eu fui fazer preparação da aula de Santo Agostinho, porque a gente conhece Santo Agostinho de um jeito, e quando a gente vai conhecer Agostinho de Hipona, a gente se depara com uma outra persona, né, com alguém que tem uma informação muito mais abrangente, uma filosofia que às vezes a gente não se deparou para pensar e analisar, né, porque passa batido, assim, não batido, mas ela passa muito rápido. Então, conforme a gente vai se aprofundando, vai adquirindo conhecimentos, né, que nos auxiliam. Acho que eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma apresentação, né. Apareceu para vocês? Não apareceu. Agora sim. Apareceu sim. Tá bom. Agora sim. Tá, muito obrigada. Esse aqui é um quadro representativo de Santo Agostinho, falando sobre a iluminação da palavra divina, né, da palavra de Deus perante aos homens e ao coração, mas para justificar a teoria da iluminação que ele trouxe também, junto com as outras teorias que ele trouxe. E aí, para falar um pouquinho sobre ele, a gente vai ver que o pensamento cristão, nos primeiros séculos, é composto por 3 fases. O cristianismo primitivo, que a gente já tem conhecimento, a patrística, que é o que a gente vai entrar agora, e a escolástica, que entrará com Tomás de Aquino, né? E os fatores históricos ligados ao cristianismo é a religião judaica, o pensamento grego e o direito romano. A patrística, o período da patrística entre os séculos II ao século VIII, este período é dividido em 3 partes, o pré-agostiniano, agostiniano e pós-agostiniano. Eu acho interessante que sempre quando tem uma mudança de pensamento que causa um impacto naquela questão daquele tempo, eles sempre colocam nessa fase como pré-socráticos, pós-socráticos, né, antes de Cristo, depois de Cristo, para justificar esses pensamentos, como pré-agostiniano, agostiniano e pós-agostiniano. A filosofia da patrística teve como objetivo basal consolidar o papel da Igreja e propagar os ideais do cristianismo, fundamentados principalmente nas epístolas de Paulo e do Evangelho de João. A patrística foi o nome dado à filosofia cristã organizada por seus teóricos, né, uma informação assim adicional. Nelas vieram os apologistas da primeira época, que começou com Justino Mártir, né, que aqui tem um pouquinho, vou traçar bem pouquinho mesmo, porque vai ser falado nele, acho que no 3º livro, se eu não me engano, no 4º, não lembro. E aqui ele fala, né, que o encontro com o cristianismo se deu por meio de um ancião que conheceu durante o retiro, no caso Justino. Ao ser questionado por ele a respeito de Deus, Justino tentou se valer das teorias de Platão. O ancião, então, esboçou uma refutação que, apesar de parecer simples, demonstrou a separação entre o platonismo e o cristianismo. A alma, segundo o cristianismo, é imortal porque Deus quer que ela seja. Assim tinha esse pensamento. Justino, então, leu o Antigo e o Novo Testamento e ele nos diz, refletindo eu mesmo sobre todas as palavras, descobri que essa filosofia era a única proveitosa. Porque aí ele vai entrando nesse campo, né, da filosofia, ele vai olhando para esse momento, para esse ponto, e vendo todo aquele conhecimento que ele tinha numa vida antes de conhecer os escritos, né, de Cristo, vamos dizer assim, passado pelos evangelistas, e aquilo que ele trouxe fazendo essa leitura, tendo esse conhecimento. Aí depois vem do século III, Clemente, Orígenes e Tertuliano, que são considerados apologistas, né, do cristianismo, vamos dizer assim. Aí aqui tem uma linhazinha sobre Clemente, que foi o mais importante apologista cristão entre os gregos da antiguidade, daqueles pensadores que confiaram e defenderam uma conciliação entre a fé e a razão
sendo a fé o critério de verdade, já que nela o Logos se faz verdade total em Cristo. Orígenes é um dos maiores teólogos e escritores do começo do cristianismo. Com ele iniciou-se posterior constante diálogo entre a filosofia e a fé cristã e uma tentativa de fusão das duas. Tertuliano é conhecido na história da Igreja como pai da teologia latina, pois foi o primeiro líder da Igreja a escrever sobre suas obras em latim. A maior parte de seus escritos foi em defesa do cristianismo contra a perseguição de fora ou dentro da heresia. E entre o século IV, o cristianismo encontra-se dividido da Igreja Oriental, grega, e a Ocidental Latina. Neste período, a patrística é mais dogmática e teológica que científica e filosófica. Os padres gregos dedicam-se às questões especulativas, ao passo que os latinos se dedicam aos problemas práticos, morais, disciplinares e políticos. Aí a gente se pergunta, né, nossa, por que tem todas essas informações? Porque a gente vai começando a entender como que, da onde que a Santo Agostinho tirou as informações dele. Quais foram os materiais que o auxiliaram nisso, né? Para essa construção desse pensamento. E aí vamos falar um pouquinho sobre a vida de Agostinho. Aurélio Agostinho era o nome dele. Ele nasceu em 354 em Targaste, na Numídia, província romana no norte da África, hoje localizada na Argélia. Filho de Mônica e Patrício, a mãe era cristã, o pai era pagão. Aos 16 anos, segue para Catargo para fazer estudos de humanidades. Aos 19 anos, se une com Melânia, desta união nasce Adeodato. Em Catargo, por iniciativa própria, leciona humanidades, filosofia e retórica. Um ponto aqui sobre Melânia, ela era considerada escrava. Então, assim, ele não chega a casar com Melânia. Ele convive com ela por um tempo, né? Ele sente que ele tem um sentimento muito profundo por ela, mas isso não chega a levá-lo ao casamento, né? A se casar, né? E eu acho que isso que deixa um pouco Melânia frustrada com ele, porque ela aguardava que ele tivesse esse entendimento. Tem um filme sobre ele que fala um pouco a respeito disso, né? Muito interessante sobre a vida de Santo Agostinho. Em Catargo, por iniciativa própria, leciona humanidades, filosofia e retórica. Seu desenvolvimento filosófico e espiritual foi com a leitura de Hortêncio, Diálogo de Cícero. O livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortêncio, que ele fala isso no livro Confissões. É muito interessante porque quando ele se encontra com essa filosofia de Cícero, né, desse livro Hortêncio, traz um lampejo filosófico para ele, porque ele fala, cara, é isso. Porque o cerne da busca filosófica é a vida feliz. Essa era o que o Cícero trazia neste livro Hortêncio, que está perdido, não tem mais esse material. E quando ele chega a esse diálogo, né, a gente tem conhecimento desse diálogo porque ele cita isso no livro Confissões. E ele fala que essa fala, porque o livro traz informação de um diálogo entre Cícero e uma outra pessoa falando sobre a filosofia e o que a filosofia significava para Cícero. Então isso traz para ele essa busca de querer esse conhecimento se aprofundar mais, né? Ele fez também muitas leituras sobre o Evangelho de Jesus. Ele abraça o maniqueísmo e se torna grande propagador dessa doutrina enquanto vive em Catargo. Eu acho legal de Santo Agostinho, porque ele era um cara que ele experimentava. Aquilo que chegava para ele com uma certa questão de conhecimento, ele falava, deixa eu entender esse processo. Deixa eu ver como que é isso aqui. Eu fico me imaginando, assim, né, abriu assim para ele um leque, ele falava, vou saber, me chamou a atenção, tem que conhecer. E como ele era muito bom em retórica, e ele gostava de se aprofundar muito, justamente para saber o que ele estava falando. Então, isso trazia a ele essa necessidade muito grande de conhecimento. Teve um desentendimento com a mãe, vai morar com Românios e seus filhos, onde encontra tempo para seus estudos e divulgação do maniqueísmo. Volta para Catargo e, durante 9 anos, prossegue ensinando retórica. Em 383, abandona o maniqueísmo, viajou para a Itália, tornando-se professor de retórica em Roma e, posteriormente, em Milão. Em Milão, consegue um emprego público por influências de um amigo. Com uma situação econômica estável, traz a família, porém não oficializa o casamento com Melânia.
Em Milão, houve os sermões de Ambrósio e, a partir de seu interesse pela retórica, passou a admirar Ambrósio como pregador, interessado em como ele interpreta as escrituras. Estudou filosofia, estudou os filósofos neoplatônicos, especialmente Plotino, estuda também as epístolas de Paulo. Em 386, converte-se ao cristianismo sob influência de Ambrósio. Um ano após o recolhimento e meditação, foi batizado. Em 388, morre sua mãe e o filho, um ano depois, em Targaste, aos 25 anos. De volta à África, dedica-se à vida monástica e redigiu algumas das suas obras. É convidado para a igreja de Hipona por Valério e torna-se presbítero de lá. Após a morte de Valério, torna-se bispo aos 41 anos e lá se mantém até o final de sua vida. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Por enquanto, não. Aí as obras de Agostinho. Agostinho teve várias obras. Uma delas, eu estava fazendo a leitura dela, achei muito interessante, além de Confissões, que é De Magistro. De Magistro é um diálogo dele com o filho, mas ele ensinando para o filho, ou trazendo o filho num diálogo, aonde ele vai encontrar a simbologia e o sentido das palavras, fazendo uma contextualização, uma estrutura na frase. Ele pega uma frase e pede para o filho dele fazer todo esse... como é que fala a mesma palavra? Me fugiu da cabeça agora. Nossa, me deu um branco, gente, a palavra. Mas é como esmiuçar, ele vai esmiuçando para chegar até o cerne daquela informação, de onde você acha que se originou, né? A simbologia dessa palavra, o que ela quis dizer, o que será que a pessoa que disse essa frase quis dizer. É muito interessante o livro, né? Que é uma das obras dele. E ele faz isso junto com o filho. Acho que eu não lembro quantos anos o filho dele tinha nesse livro. Aí ele escreveu 103 obras, sendo Confissões, Cidade de Deus e Trindade as mais importantes. Trindade, com detalhes e argumentos, ele mostra a complexidade da Trindade. Facilita a compreensão dessa complexidade, afirmando que na alma está todo o segredo da Trindade, ou, de certa forma, na alma contém toda a explicação da Trindade. Cidade de Deus, seus principais temas são a vontade humana, a relação entre a teologia e a razão, e a divisão da história em duas cidades, uma formada pelo amor próprio e outra pelo amor de Deus. Confissões, que é toda a vida dele, ele faz uma autobiografia de como que foi essa conversão dele, né? Então ele traz ali, assim, é muito... Eu vejo que, assim, dependendo da parte que você for ler, além dele ter instrução, ele é muito poético em algumas situações e muito, eu acho que severo, se você olhar nos dias de hoje. Né, você fazendo uma leitura desse livro com os dias de hoje, você vê muita severidade por conta daquilo que ele estava buscando, né, mas que para ele naquela época fazia sentido. E aqui o De Magistro que eu falei para vocês. Tá indo muito rápido, gente, porque, nossa... eu quando começo a ler, assim, eu fico empolgada, então... Maniqueísmo. Tá muito bom. Obrigada. Maniqueísmo é uma doutrina concebida por Maniqueu, ou Mani, né, sacerdote persa, que viveu no século III. É uma mistura de elementos gnósticos, cristãos e orientais sobre a base da religião de Zoroastro. O zoroastrismo pregava que a interpretação dualista do mundo, dividida em duas forças do bem e do mal. Os ensinamentos de Zaratustra afirmavam a existência de um Deus supremo, que havia criado dois outros deuses poderosos que dividiam a sua própria natureza. Osmundi seria a fonte de todo bem, enquanto Arimã seria a origem de todo mal depois que se rebelou. Ou seja, o Mani ele pegou essas informações e trouxe falando, olha, existe aqui o bem, existe aqui o mal, entendeu? O bem está nessa posição, o mal está nessa posição, e o ser humano está aqui. Então, ele vai indo de acordo com aquilo que ele está sentindo, mas não é uma criação propriamente do ser humano, ele não é mal por natureza, né? Vamos dizer assim, nasci mal, vou ficar mal pro resto da vida, né? Mas ele achava, assim, para trazer melhor elucidação, né, admite dois princípios, um do bem, ou o princípio da luz, e outro do mal, o princípio das trevas. No homem, esses dois princípios são representados por duas almas, a corpórea, que é a do mal, e a luminosa, que é a do bem. Pode-se chegar ao predomínio da alma luminosa através de um ascense particular. Ou seja, as minhas ações é que vão
me dizer para onde que eu vou, qual caminho eu vou seguir. A visão dualista dos maniqueus contraria a concepção agustiniana que Deus é bom e a maldade vem dos homens. Ou seja, nega a realidade metafísica do mal. O mal não é ser, mas privação do ser, como a obscuridade é a ausência da luz. Porque Agostinho que fala que o mal é a ausência do bem, né? Então a pessoa é mal porque ela não conhece o bem, né? Justamente por isso. E quando ela conhecer todas as informações, ela vai começar a perceber que o bem é legal e ela vai seguir o bem, né? Viu, Adelaide? Oi. Essa questão do maniqueísmo, quando a gente pega, por exemplo, nos dias atuais, né? A gente acaba usando bastante esse termo, né? Porque a gente muitas vezes vê só duas possibilidades, né? Ou é do bem ou é do mal, né? A gente não vê os tons, né, que estão entre os dois, né? Então você vê que desde de mania a gente tem esse radicalismo, né? E que é o bem, o mal, o bem, o mal, o bem, o mal, e a gente muitas vezes acaba ainda mergulhado nisso, né? E aí essa questão do bem e do mal, que você falou do Agostinho, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Então, qualquer ateu, ele vai perguntar, mas se Deus existe, por que existe o mal? Né? É uma pergunta-chave, né? Que a gente vai encontrar sempre, né? Nas conversas por aí, né? E até hoje é muito difícil, que aparentemente é uma resposta fácil, né? Mas não é, né? Quando a gente, poxa, mas o porquê do mal, né? Então a gente acaba, né? E Agostinho, ele vai tentar dar uma explicação para isso, né? Manuel queria falar alguma coisa? Sim, eu queria falar. É que eu estou lendo um livro do Santo Agostinho, o Livre-Arbítrio, e ele, no início, ele fala dessa questão do bem e do mal, né? Ele diz o seguinte: Deus criou o bem e ponto. E nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos, em fazendo o bem, ter noção do que estamos fazendo. Só que, com isso, nos deu a possibilidade de escolher não fazer. E aí, fazemos o mal. Não que Deus tenha criado o mal. Não, Deus só criou o bem e nos deu livre-arbítrio para nós termos noção do bem que nós estamos fazendo. Só que aí nós passamos a ter a opção de não fazê-lo. Eu ia chegar nessa parte aí lá na frente, quando ele já está convertido. Porque tem uma parte que ele vai falar justamente sobre o livre-arbítrio. É que agora, assim, a construção do pensamento dele ainda... Porque, assim, no final das contas, ele tinha uma certa raiva de Deus por conta da condição da mãe dele. Porque a mãe dele é uma pessoa sofredora. Ela vivia num casamento onde ela era abusada, vamos dizer assim, pelo marido, né, porque não tinha aquela condição, e aquilo revoltava ele. Por isso que ele acabou saindo mais cedo de casa e foi viver a vida dele sozinho. Então ele estava buscando, pelo entendimento que eu tive das leituras que eu fiz, ele estava buscando de toda forma trazer uma coisa contra Deus. Então ele buscava em tudo quanto é tipo de coisa uma justificativa de que, assim, Deus não é bom. Igual, ele falava muito para a mãe dele, Deus não é bom igual a senhora pensa. Deus não vai salvar a senhora igual a senhora pensa. Até a conversão dele. E aí, quando ele se converte, todas essas escrituras que ele traz é com esse sentido de mostrar, olha o quanto eu errei no pensamento lá atrás. E aí ele traz com muito esmiuçado, com muita delicadeza. E aí eu fico pensando, isso foi em 386. Olha o pensamento do cara, numa época medieval, não levando em consideração o pensamento medieval, mas considerando toda uma estrutura organizacional daquela época para esse entendimento. Né? Porque, assim, para hoje é muito fácil para a gente chegar a todo tipo de leitura. Mas lá naquela época havia uma dificuldade muito grande. Você precisava se locomover para outra cidade, para você poder obter conhecimento, se você quisesse isso, passar por muitas situações, privações e por aí vai. Né? Deixa eu vir aqui. Cadê? Agostinho ainda escreve que uma criatura só pode ser considerada má se ela fica aquém de sua bondade natural ao ser corrompida ou viciada. Isto é, só a corrupção em si é má, enquanto a essência da coisa em si permanece boa. Portanto, o filósofo se distingue dos maniqueístas, pois não se conforma com a existência de um mal, que contrapõe o bem. Para ele, então,
O mal não existe, senão pela própria ausência do bem, e a essa ausência consideramos a corrupção e os vícios, que era o pensamento que ele tinha referente a isso. Aí a gente vai falar um pouco sobre a conversão dele. A conversão dele foi em Milão, que Agostinho conhece pessoalmente Ambrósio, bispo dessa cidade, considerado filósofo também, responsável maior pela conversão do africano de Tagaste, converte-se ao cristianismo e na Páscoa de 387, aos 33 anos de idade, juntamente com o filho Deodato e seu amigo Alípio, recebem o batismo das mãos de Ambrósio. Antes dessa ocorrência, em 386, ele dedica-se inteiramente aos estudos das escrituras da teologia revelada. Agostinho renuncia ao mundo, à carreira e ao matrimônio. Retira-se durante alguns meses para a solidão e recolhimento em companhia da mãe, do filho, de alguns discípulos para Cassicíaco, próximo de Milão. O que é interessante aqui, assim, que quando Agostinho, ele trabalhava com retórica, né, era muito forte, ele era muito bom no que ele fazia, né, quando você assiste o filme, você vê, assim, o quão bom ele era, porque ele conseguia fazer com que a pessoa, assim, se estivesse num julgamento, ele fazia a formulação do pensamento daquela situação por positivo ou negativo. Dentro de Agostinho, para ele, tinha que ter algo bom no final. Eu não poderia, tipo, assim, ser mal, lesionar a pessoa. Por isso que, por um tempo, a filosofia maniqueísta, ela fez sentido para ele, porque, assim, era uma questão de qual caminho que eu vou seguir. Se eu quero seguir o bem, eu vou para esse canto, né? Se eu não me engano, o nome do filme é Santo Agostinho. Vou dar uma olhada aqui, mas eu vou jogar aqui daqui a pouco para vocês. Ou eu coloco no grupo. Mas eu acho que é Agostinho de Hipona, o nome do filme. E então, quando ele percebe que muitas das vezes alguém estava em prejuízo, alguém seria prejudicado, ele já buscava uma outra forma de trabalhar aquele pensamento, né? Então, tem uma hora que ele começa a escutar, ele começa a receber críticas da igreja, né? E aí ele vê que aquele negócio não está legal. Então ele fala assim, bom, para eu falar sobre a igreja, eu preciso de estar lá, preciso de ver. Então ele começa a escutar os sermões, né? E ele escuta os sermões de Ambrósio. Só que ao invés dele ir lá para buscar como criticar toda aquela fala de Ambrósio, ele começa a ficar impressionado com aquilo que ele fala. Porque aí ele se pergunta, como é que um cara conhecedor de todas essas filosofias se rendeu ao cristianismo? Porque Ambrósio, ele tinha muito conhecimento filosófico, e muito dele era de Platão, né, dos filósofos platônicos. Então, na hora que ele começa a perceber isso, ele começa a ficar instigado, então ele começa a buscar conhecimento, e conforme ele vai buscando conhecimento, ele vai percebendo que isso está mexendo com ele, né? Catargo, após conhecer alguns discípulos de Plotino, que se aproxima mais dessa doutrina, ele viria a ser a ponte que permitiria a Agostinho dar o aspecto filosófico e racional às suas teses teológicas. A morte de Mônica em Aosta, Agostinho retorna para Tagaste com os amigos mais fiéis, vende os bens da família e resolve levar uma vida monástica, construindo para tanto um retiro para passar o restante da sua vida. Os planos mudam quando num dia, no ano de 391, o bispo Valério de Hipona o convida a ser presbítero dessa igreja. Com o passar do tempo, Valério vem a falecer e o cargo passa a ser ocupado por Agostinho até seus últimos dias, em 430. Aqui vem uma fala dele. Tá? Eu, ainda fraco de espírito, me instruía em muitos livros de eloquência, nos quais desejava me sobressair com a intenção condenável e vã de sorver a enfatuação humana. Segundo o uso disposto, cheguei de algum modo ao livro de Cícero, no qual a linguagem digna de admiração transporta a sede do coração e da alma. Todavia, aquele livro chamado Hortênsios continha em si uma exortação ao estudo de filosofia. Ele, na verdade, mudou minhas afeições e me encaminhou para vós, Senhor, no que transformou minhas preces em promessas e, por outro lado, fez meus desejos serem outros. Então, quando você lê o livro Confissões, é muito interessante. E que eu acho interessante é porque, assim, mas rara foram as pessoas que tinham a coragem de falar sobre seus sentimentos. Em 300,
e 86, porque sempre era pautado na fala de outro ou num diálogo que eu tenho para com outro, mas não do meu sentimento, não dessa busca de colocar algo no papel que pertence a mim. Então, Agostinho é como se ele fosse, poderia ter existido outros, mas assim, de todos os conhecidos, o que se falava de mim, estou falando ali das minhas piores situações, das melhores situações, para mostrar o quanto aquela conversão me fez bem na questão de Agostinho, né? Dessa conversão dele para com o cristianismo, né? Pode perguntar. Adelaide, eu poderia afirmar, então, nessa sua observação, que Agostinho procurou verbalizar aquilo que o Sócrates nos clamava de conheça-te a ti mesmo, e ele, nessa procura de autoconhecimento, ele, né, desandou a falar de suas emoções nesse livro que você está se referindo, né? Pode ser? Sim, pode, porque você vê isso muito bem posicionado. Agostinho, ele tinha uma fala, ele era detentor da verdade. Para ele, era importante que a verdade fosse dita. E de que forma que eu tenho que dizer a verdade? Através do estudo aprofundado. Tem um livro pequenininho, que eu coloquei também como bibliografia para gente, que ele fala assim, a fé de Agostinho não é uma fé dogmática, inalcançável à razão humana, mas não é também algo puramente racional. Fé e razão andam de mãos dadas em uma obra que tornou célebre máxima. Compreendas para crer, creia para compreender. Segundo Agostinho, o racionalismo das ciências gregas não traz obstáculos para a fé. Ao contrário, elas estão a serviço tanto da investigação racional da natureza quanto das verdades bíblicas. Antigo professor de retórica, Agostinho procurou preservar o essencial da cultura clássica ao atribuir-lhe uma finalidade que os antigos jamais conceberam, a interpretação das Sagradas Escrituras. Quando ele faz isso, ele faz com toda a propriedade que, assim, eu vou trazer aquilo que eu estou conhecendo baseado em tudo aquilo que eu sei que tem que ser o correto, para que as pessoas tenham esse conhecimento mais claro e o mais fidedigno possível a ideia do que Deus quer que as pessoas conheçam. Porque é isso que ele sentia. Ele falava assim, a palavra é de Deus, a escrita é dos homens. Então, eu tenho que trabalhar ela da forma mais reta possível para eu ter a essência divina para as palavras ditas pelos homens. Então, isso faz dele uma pessoa assim muito, naquela época, muito cultuada por esse processo, por saber que ele sempre foi em busca da verdade, né, antes mesmo do conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento de Santo Agostinho, assim, um conhecimento geralzão, a gente é sempre falado que era um cara pecador, era um cara que, tipo, era muito ruim, fez tudo ruim, converteu e pronto, tá tudo certo. E aí você vê que tem toda uma construção desse processo, né? Quanto mais se aprofunda, mais você fica, assim, impressionado. Cara, eu olho e fico pensando, 386, ano 386. Quando você vai buscando toda a vivência daquela época, você fica pensando, como foi difícil para aquela constituição, daquele pensamento, estar à frente daquela situação, daquele movimento social, ainda mais com todas as perseguições que tinham na época, né? Que não era fácil. É muito interessante, né? Aí vem sobre Agostinho e Pelágio, né? O pelagianismo. Pelagianismo é uma doutrina do monge inglês Pelágio, que no início do século V ensinou em Roma e em Catargo. Por sua vez, Pelágio considerava que a ideia do pecador aceitar Deus como única salvação implicaria em mais pecados e na impunidade de uma vez que para a igreja somos pecadores por causa do pecado de Adão. Para o monge, somos pecadores porque pecamos, e atribuir isso a uma única pessoa, no caso Adão, seria o mesmo que exprimir-se de culpa, de eximir-se de culpa. O monge visava o aperfeiçoamento moral e social e o livre-arbítrio como formas de cada pessoa salvar a si mesmo. Para o teólogo, Adão e Jesus Cristo eram, respectivamente, o mau e o bom exemplo. E se todas as pessoas resolvessem seguir o bom exemplo de Cristo, ninguém teria pecado. O pecado para o pelagianismo é, portanto, culpa da própria humanidade que resolveu seguir o mau exemplo de Adão.
Agostinho combateu essa tese de muitas de suas obras a partir de 412, defendendo teses opostas, de que toda a humanidade pecava com Adão, e em Adão que, portanto, o gênero humano é a única totalidade condenada. Nenhum de seus membros pode escapar à punição, a não ser por misericórdia e pela graça. Porque aqui fala muito sobre a graça, né? A teoria da graça que Santo Agostinho falava. Quando você olha assim, todo esse pensamento de Pelágio, você fica pensando, meu Deus do céu, que pensamento que esses caras tinham nessa época. Porque a gente tem esse pensamento hoje com a estrutura que nós temos. Hoje nós temos esse conhecimento de que a culpa é minha, a responsabilidade é minha, né? Não existe um culpado exterior. Existe uma construção, eu estou caminhando, eu estou andando nessa via para aprendizado, para evolução, mas se eu erro, a culpa é minha. E aí eu tenho que saber distinguir minha culpa. Aí você pega um cara, um pensador desse, lá nesse ano, já tinha esse pensamento, e a igreja estava sendo construída nessa época. E Santo Agostinho, ele teve essa ideia do pecado original, né? Essa ideia não, né? Ele trouxe essa concepção desse jeito do pecado original, pensando assim, olha, o pecado não está na humanidade, o primeiro homem pecou, né? Então, isso é como se fosse uma herança. Então, para que possamos nos separar dessa herança, nós temos que voltar a Deus através da iluminação e da graça. É Deus que vai conceder para a gente, através da graça, essa libertação. Mas para isso temos que ter todo esse conhecimento e seguir todas essas doutrinas trazidas por ele, né? Por essa construção. E Pelágio falava o contrário. Então, só que assim, quando Pelágio falava isso, era como para ele fosse algo errado, porque ele falava, é impossível a pessoa, por si só, ser responsável. Alguém tinha que ter um responsável primário, né? Mas pela forma de vivência e visualizações que Agostinho tinha. Então para o Pelágio, o pecado do Adão é problema do Adão, eu não tenho nada com isso. Exatamente. O que se entendia assim, Adão pecou, o problema é dele, entendeu? Agora, eu não posso levar a culpa porque Adão fez isso. Agora, eu vou levar a culpa por aquilo que eu fiz, porque eu sou responsável pelas minhas ações. Tá. Então, Deus, ele não vai me punir por eu estar errado. Eu mesmo estou me punindo por eu estar fazendo o caminho errado. Né? Mas eu posso fazer diferente, porque se eu tenho o exemplo de Cristo, e naquela época a visão de Cristo era diferente do que a gente tinha agora. Né? Foi se construindo muito essa visão emblemática de Cristo na cruz. Mas antes não tinha essa visão. Tinha-se muita visão dos ensinamentos dele, das palavras dele. Então, se eu tinha lá, vamos supor, o Sermão do Monte, como regras e condutas, por que eu não sigo aquilo que está lá? Se eu seguir aquilo que está lá, eu vou errar? Eu não vou errar. Né? Então, tá tudo certo. Só que assim, quando Santo Agostinho, por ele ter interiorizado demais, buscando essa coisa de forte fraqueza dentro de si, e ele entende que a fraqueza humana, ela é originária, ou seja, eu vou cometer pecados porque eu sou uma pessoa fraca e quem vai me fortalecer vai ser Deus. Então, se eu começar a seguir o caminho dele, eu vou me tornar fortalecido, mas eu sozinho não consigo, porque Pelágio trazia isso, né? Você consegue construir seu caminho desde que você tenha a força, né, para fazer isso. Hoje, eu penso comigo, com o entendimento que a gente tem hoje, é fácil a gente ter essa assimilação, porque a gente tem um conhecimento muito abastado. Mas naquela época, você chegar a esse entendimento, nossa, eu acho que, assim, as pessoas que ouviam isso deviam ficar enlouquecidas com essa informação, porque a crença dogmática era muito forte, ou em cima de deuses pagãos, ou em cima do próprio Deus único. Porque, assim, eu não tenho propriedade por mim mesma, eu sou regido por alguma coisa, não sou eu que sou responsável por mim. Não era essa a pregação de Pelágio, vamos dizer assim, mas ele deixava bem claro que você era responsável pelos seus atos, você escolhia o caminho. E para que lado que tende mais o Espiritismo? Pro lado de Pelágio ou pro lado de Agostinho? E aí? Eu posso chutar, eu acho que o Espiritismo pende mais para o lado de Pelágio. Aliás, Santo Agostinho, com todo carinho, eu estou buscando agora entender essa questão do ponto. Ele vejo que a Adelaide é fã dele, mas eu anotei aqui um elogio para ele por ele ter sido influência de Sócrates no Conheça-te a ti mesmo, e não deixou de ser influência para Kardec na questão do raciocínio, naquela questão da crença, da fé. Porém, eu coloquei como crítica para refletir mais tarde que parece que ele fez um mal
para o livre-arbítrio e jogar tudo para Deus e criticar o pecado original como se ele já tivesse, talvez até naquela revolta com relação à escrava, esposa dele, qualquer coisa assim, parece que ele abominou as sensações, as emoções mundanas no sentido de, como é que eu diria, sublimes, a atração sexual. Ele parece que é pecado, parece que ele jogou para a igreja aquela da influência que, menino, se você fizer tal coisa na sexta-feira da paixão, você vai ter a mão cortada. Então, esse é um mal que eu acho que ele fez. Então, respondendo, para mim, eu sou mais o antagonismo dele aí para o espiritismo. Joelma? Penso, né, também como Iraí, porém eu acho que é uma mistura dos dois, né, a gente vem, até hoje nós ainda acho que estamos, né, agregando e somando algo, né, quando chega alguém. É interessante o que o Iraí falou, que quando ele se converteu, parece que não existiu nada depois, que ele nunca tinha feito nada, né, ele era muito político, ele envolvido na política, né, e eu acho que isso também influenciou muito, né, e, na verdade, até hoje, eu conheço pessoas que teve uma vida dita normal, fez muitas coisas, mas se converteu. Nessa conversão, parece o Santo Agostinho. É ortodoxa mesmo. Nossa, agora tudo é pecado, porque alguém pecou lá agora, estou carregando aquele pecado, nada pode. É interessante, em pleno século XXI. Você falou aí agora, né, na época dele, né, 300 e pouco, e imagina como que era naquela época. Mas hoje é interessantíssimo que ainda encontramos pessoas que têm essas atitudes também, né? Que defende, levanta a bandeira, né? Porque agora é assim, porque tudo, né? É interessante isso. Eu acho o ser humano, cara, eu falo igual, né? Sei que nada sei. Uma coisa que eu acho muito interessante em Agostinho, quando eu canto aquela musiquinha, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, parará, parará, faz um milagre em mim. O que eu estou cantando? Doutrina da graça. Né? Exatamente. Então, é Deus que faz um milagre na minha vida. Eu não sou capaz de me transformar. Eu só me transformo pela graça. Né? Isso. E a Isso doutrina... Isso é Agostinho. Tá. Agora, e o que, por exemplo, a doutrina espírita foi para um outro caminho, né? Ela vai dizer, não, você é que se transforma, né? É você que vai fazer a mudança que você quer ver, né? Então você vê que são coisas que aparentemente, então a gente vê espírita muitas vezes falando assim, só pela graça, né? Não, calma, né? Então são coisas antagônicas, né? A providência divina é uma coisa, mas eu acreditar que não sou capaz de me transformar e que só essa transformação vem de fora para dentro, então isso é um pensamento muito forte, né? Muito característico, né, Adelaide, de Santo Agostinho. Só complementando, essa pessoa que eu conheço, né, não, já conheci algumas, mas essa que é mais chegada, ela que agora ela encontrou Jesus, é a graça, né, que Jesus mudou a vida dela, né, não, ela não converteu, ela não é espírita, né, e está bem longe, né, inclusive até critica, na verdade, é isso mesmo, eu acho que ainda são sequelas, né, dessa filosofia, né, que foi passando, né, e chegou até hoje, é isso mesmo, ela fala nitidamente assim, eu consegui a graça, Jesus me mudou, Jesus me transformou, é interessante. Porque assim, o que é interessante, e eu acho muito legal isso de Santo Agostinho, é isso. Ele coloca da seguinte forma: eu sei quem eu sou, olha pelas coisas que eu passei, mas é que nem o Carlos fala agora, eu não consigo sozinho, por isso que eu preciso da ajuda divina. Né? E aí ele traz isso como... Quando ele se eu não me engano, Confissões, ele escreveu quase no final, ele já era bispo quando ele escreveu Confissões. Não foi bem antes, foi praticamente no final de sua carreira. E quando ele coloca isso, ele traz as pessoas entenderem como foi difícil a caminhada para ele chegar até onde ele chegou. Porque não foi fácil ter que trabalhar todos esses sentimentos, entendeu? Para chegar nessa sublimidade que ele considerava que era algo top. O Irair falou alguma coisa muito interessante, que quando a gente lê no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual deles que é, acho que é no Livro dos Espíritos, que tem a pergunta lá que ele fala, fazia como eu fazia quando eu estava encarnado lá,
na Terra, é interessante porque, voltando agora para a consciência, olha a consciência que ele tinha em 350. Quando o livro foi escrito em 1800 e alguma coisa, com a consciência já do espírito. Olha o quanto se construiu para ele chegar naquele entendimento e falar, olha, agora é isso. Mas naquela época foi necessário talvez ele agir daquela forma, porque aquelas pessoas precisavam desse embasamento para crescer. A diferença é que assim, eu Adelaide, tá? Quanto mais interiorizada eu sou, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo as dificuldades que eu tenho para sustentar a minha verdade. Porque sustentar quem você é, Exatamente. né, com suas falhas e com suas virtudes, não é fácil. Ainda mais nos dias de hoje. Agora, imagina se olhar para 383. E aí você precisa ficar constantemente se relembrando de que é Deus que te salva. Você vai ser salvo pela graça. Porque estava num processo de mudança, né, de toda uma estrutura, né. Tem um filme que eu estava assistindo hoje, aquele Alexandria, falando sobre como é que é o nome da mulher mesmo? Da filósofa lá, esqueci o nome dela. Hipátia. Isso. Eu assisti ontem o filme. Eu falei, gente do céu, que fantástico o pensamento dessa mulher. Mas como que você vai conseguir lidar com tudo isso numa situação dessas? Que hoje está fácil. Só que, assim, essa facilidade traz um aprisionamento para a gente, porque a gente não se coloca para fora. Olha, lá atrás, o pessoal, eles, tipo assim, eles se colocavam muito mais à prova daquilo que eles acreditavam, né? Não que a gente não faça isso hoje. Hoje a gente pensa 2 vezes antes de manifestar uma opinião, porque eu não sei se o outro vai saber receber bem. E às vezes não vai, porque ele não entende que isso é só um diálogo, né? Já leva para uma situação muito mais extremista. Então, às vezes, eu tenho que pensar 2 vezes de que forma que eu vou dialogar. E, às vezes, para eu dialogar, tem que ser em círculos fechados, para que a minha posição, a hora de eu manifestar a minha opinião, ela possa ser bem ouvida e não ridicularizada por aqueles que não entenderam, né? Perfeito. Então, assim, tem que falar para a bolha. Saiu da bolha, pronto. Exatamente. Então, mas é muito interessante. Santo Agostinho mostra isso pra gente. Eu gosto de chamar... Pode falar. Desculpa, Adelaide. Deixa eu só falar uma coisinha. Você falou um pouquinho na questão da fé e da razão também dele, né? Que ele defendia essa ideia, né? Da fé raciocinada, né? Sim. Você ainda vai falar mais sobre isso ou não? Para frente tem mais alguma coisa ou não? Eu acho que tem, porque eu tô tão empolgada aqui que eu já esqueci. É só ver nos slides. Não, tranquilo. Pode falar, Ricardo. Oi, gente, boa noite. Desculpe aí o atraso de hoje. Tem uma questão aí que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. Esse debate da graça, da capacidade do homem de conseguir a sua autotransformação, é bastante questionável no meio religioso, no meio cristão. Primeiro, há um entendimento no meio cristão de que o homem por si só não é capaz. Ok? De maneira geral, das igrejas tanto católicas quanto protestantes, e também de ateus. O niilismo do mundo, ele é um pouco do reconhecimento da nossa incapacidade de lidar com essas questões. Ok? Então, a doutrina espírita tem essa tendência do Pelágio, mas eu entendo que, ao mesmo tempo, não podemos desprezar a ação espiritual no mundo. A gente não caminha só pelas nossas forças. É isso que o filósofo lá, o Nietzsche, o Sartre, entre outros, não enxergam. E por isso caem no niilismo. Perfeito. Ok? Nós não, nós já entendemos que há sim um bastidor espiritual. Quando a gente pega a história do Chico, por exemplo, é um grande exemplo disso. De uma ação espiritual ali também, ajudando
aquele espírito que já tem uma certa envergadura a realizar ainda mais do que ele é capaz, do que somente pelas suas próprias forças. Então, quando a gente ora para os mentores, para os guias espirituais, a gente está, de uma certa forma, invocando uma providência divina, um amparo espiritual, para conseguir nos sustentar na caminhada. Nesse processo de autoaperfeiçoamento, que católicos chamam de santificação, tem vários nomes, né, para isso. Então, assim, eu entendo que se o homem fosse colocado no mundo, Deus criasse o espírito, colocasse as encarnações e largasse o homem no mundo, nós não estaríamos nas condições que nós estamos hoje. Tá todo mundo louco. Ô, Ricardo, é interessante essa colocação sua, porque ela vai ao encontro daquela passagem, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Então, por exemplo, para o Agostinho, é a graça que vai fazer tudo. Então, vem de fora para dentro. Quando a gente pega, por exemplo, o Pelágio, ele fala, não, é você que resolve. Né? E quando a gente, e vem no arminianismo também, tem um pouquinho disso aí, né? E quando a gente vai falar na doutrina espírita, ela vai buscar mais, além do princípio racionalista, ela vai buscar também o evangelho, né? Que ela junta as duas coisas, né? Isso. Ela junta as duas coisas. E aí ela vai dizer exatamente isso que você falou, que eu achei muito bacana. E parte de mim, né? Eu tenho essa vontade e a partir do momento que eu tenho essa vontade, eu vou encontrar ajuda da espiritualidade, né? Que vai me auxiliar. Achei bacana. Uma questão que é interessante também, o Ricardo, Adelaide e a todos, é que, por exemplo, quando a gente fala em fé raciocinada, por isso que eu perguntei, Adelaide, é que, por exemplo, a doutrina espírita vai falar que eu tenho a fé, ela quando é raciocinada, ela é muito mais sólida, né? E o Agostinho vai falar que para crer é preciso, acima de tudo, compreender. Mas ele vai dizer o seguinte, que a fé precede a razão. Né? Então, primeiro eu tenho fé, aí depois eu vou tentar entender. Ela não é o contrário, né? A razão precede, a razão leva a fé. Não, é a fé que leva a razão. Então, é muito interessante também essa visão, né? Eu não sei o que o Ricardo, vocês que estão à frente, pensam sobre isso. A razão que reforça a fé. Mas começa na fé. Exato, por isso que ela vem depois da fé, porque ela é um reforço para a fé. Haja vista a nossa migração de um fanatismo católico, sem desmerecer nenhuma religião, para um estudo da doutrina espírita, porque ela nos deu um pedacinho de razão para confirmar, checar ou eliminar aquela fé cega. Gente, eu vou falar meio que por mim, que eu costumo dizer que eu não era nem ateu, eu era ateu porque eu não acreditava em nada. E aí as coisas para mim não faziam sentido. E eu só comecei a ter esta fé raciocinada depois que eu vim para a doutrina espírita, com muito conhecimento, muito estudo, muita leitura. E para mim, talvez veio primeiro o conhecimento para depois vir a fé, ou veio o conhecimento para daí, então, acender a fé dentro de mim, que já tinha ali dentro, sabe? Mas eu acho que vai depender muito da circunstância e da vida de cada um, né? Acho que o importante é que ambos levam o mesmo caminho, né? Se vem primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas ambos vão para o mesmo caminho. Eu acho que são lições bem individuais, né? Eu concordo com a Patrícia, porque eu tenho exemplo de amigos, de um amigo que era ateu, e ele teve um episódio aí de
de quase morte, e aí passou a estudar o espiritismo, porque até então ele era ateu e não acreditava. Já também de pessoas que estavam perdendo a sua fé, e conforme, que é o meu caso, conforme foi se aprofundando, começou a estudar o espiritismo, essa fé está voltando, porque passei a entender aquilo que era me passado quando eu era criança, que eu acreditava, mas se eu questionasse, porque é assim, porque Deus quer, e agora com o espiritismo eu estou tendo respostas que praticamente era a mesma, é o que eu, no meu interior, já de uma certa forma pensava que fosse. E o espiritismo agora está me confirmando muita coisa que eu, nos meus pensamentos, já tinha mais ou menos chegado a essa dedução. Então é a razão fortalecendo a fé, no seu caso, Manuel. É isso? Exatamente. Você sabe que eu vou falar um pouquinho também do que eu vivi, um pouquinho vivo, né? É exatamente isso, é a razão provando a fé. Eu sempre tive muitas questões. Eu nunca achei resposta. E aí, quando eu ia para minha mãe, ela virava e falava assim, filha, porque é assim. Você não precisa, você só precisa crer. Não conseguia. E aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Eu falava, não, mas tem que ter uma resposta. Não é assim porque é assim. Então, esse aprendizado é muito lindo, assim, eu fico muito orgulhosa de mim, de ter conseguido galgar, porque, gente, é sério, a gente vê pessoas, assim, que passam a vida, cara, às vezes é tão claro, né, pra gente, mas a pessoa passa a vida inteira e não consegue aprender certas coisas, assim, né, mesmo passando elas repetidamente, e quando eu olho a trajetória do que eu era, do que eu sou agora, e eu espero que eu mude muito ainda, eu fico muito feliz. É muito bonito de ver assim. Só um comentário com vocês. No meu caso, eu tenho o antes da ponte e o depois da ponte. Eu já fui existencialista, agnóstico, sempre gostei de filosofia, então fazia muitas perguntas. E as respostas que eu ouvia das religiões não me agradavam. Me pareciam verdadeiros absurdos. E muita coisa inexplicável. Então, a minha razão repelia a fé. No meu caso. Eu olhava uma criança doente, perguntava para alguém da religião por que essa criança veio assim. Que Deus quer. Porque é a vontade de Deus. Um dia vai ser manifestado um milagre lá na frente. Eu não conseguia aceitar esse tipo de resposta. Além de inúmeras outras. Então, várias pessoas e religiões tentaram me converter e não conseguiam. O que me arrancou do agnosticismo foi fenomenologia espiritual. Que dá aquele impacto, que mostra para você que a realidade do mundo não é somente aquilo que os sentidos nos colocam. Aí, então, no meu caso, houve um despertamento para a fé. No primeiro momento. Aí, né, nesse momento, eu passei, então, a procurar. E eu não procurei na doutrina espírita, não, porque eu não tinha histórico religioso. Nenhum. Nossa, nem de família, nem de pai, nem nada. Eu recebi, na época, muitos livros, tanto de católicos, que, na medida que me abriu o interesse, muita gente queria me converter, adventista, testemunha de Jeová. Recebi livros do R.R. Soares. Mormon. Inclusive, eu tenho, acho que até hoje, o Espiritismo, a Magia do Engano.
Depois você me empresta, deve ser ótimo, Ricardo. Só que, como eu tinha um apelo filosófico dentro de mim, a doutrina espírita foi calando fundo. Através das respostas. Eu comparei com as outras. Eu confrontei todas as ideias. Isso até me dá uma certa facilidade para navegar e falar de temas como graça, predestinação, justificação, todas essas coisas, porque eu já tive nesse embate a questão do Consolador, entre inúmeras outras, com diversas pessoas de diversas religiões. Então, a fé, ela nasceu como um sentimento e a razão veio depois me guiar para um caminho que, para mim, no meu caso, me atende melhor do que as outras. E aí, essa história pessoal, ela varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vem de família já com uma fé construída no âmbito familiar, então ela nem percebe. É uma questão, às vezes, só de encontrar uma literatura que aponte um norte numa direção, mas o sentimento já vem lá desde criança, que é o caso dos meus filhos, por exemplo. Que neles já vem implantado ali uma certa semente que eu consegui ainda nessa vida passar. Então, assim, eu entendo que nesse meio do caminho nunca foi também sozinho. Eu sempre tive amparo espiritual para chegar na fé que eu tenho hoje. Sem ela, eu acho que eu não teria chegado aqui na condição que eu estou hoje com vocês. Ô, Ricardo, mas uma coisa que você colocou... Adelaide, nós estamos falando demais, tá? Eu já estou lendo seus pensamentos, tá? Para de vibrar negativamente, para com isso. Vai deixar. Eu penso que a gente entender essa questão do bem e do mal, essa questão daquilo que se chama de injustiça, de eu ver uma criança, por exemplo, como você falou, passando por dificuldades, se eu não tiver essa ótica materialista que você falou, que foi aí o seu farol, fica muito difícil, né? Então, para alguém que é ateu, e eu vejo às vezes discussões lá do Pondé, do Karnal e de outros aí que são ateus, eles têm uma dificuldade muito grande em explicar o mal. Sim. Né? Porque eles estão olhando só esse segmentozinho aqui, né? Então aí fica realmente difícil. Desculpa, Adelaide, desculpa. Não, pode ficar tranquilo, gente, porque me fez lembrar, o Ricardo falou uma coisa, porque assim, eu nasci no seio católico e eu fui muito bem amparada, né? Até os meus 35 anos eu vivia ali engajada, eu amava aquilo que eu fazia, mas eu tinha questões não resolvidas dentro de mim, que precisavam de melhores elucidações, né? Eram questões internas, nada a ver com o externo, né? Para mim estava tudo certo externo, mas aqui dentro tinha algo que não se comportava mais. Então, dentro da doutrina, eu fui chegando a esses entendimentos. Hoje, eu olho como a fé, assim, o que a doutrina espírita traz para a gente, essa fé raciocinada, com esse pensamento. Eu gosto de falar sobre Santo Agostinho porque eu ouvi a vida inteira sobre ele. E eu conheci uma outra pessoa quando fui estudar sobre ele, porque era alguém que desbravou pensamentos, sentimentos e se expôs numa época muito conturbada para falar o que ele falava e agir da forma que ele agia e sustentar aquilo que ele sustentou, né? E aqui tem uma frase dele que eu gosto pra caramba, dele não, né? Desse livro, Iniciação da História da Filosofia, que também é das bibliografias aqui. O cara escreve assim, cara não, né? Danilo Marcondes. Santo Agostinho pode ser considerado, assim, o primeiro pensador em nossa tradição a desenvolver, com base em concepções neoplatônicas e estoicas, uma noção de interioridade que prenuncia o conceito de subjetividade do pensamento moderno. Encontramos já formuladas em seu pensamento a oposição interior-exterior e a concepção de que a interioridade é o lugar da verdade. É olhando para a sua interioridade que o homem descobre a verdade. É este o sentido da célebre fórmula "no homem interior habita a verdade", que se encontra no seu tratado A Trindade, que é aquele livro que está marcado aqui também, que é um dos livros dele também de muita elucidação. Então, quando você olha para toda essa contextualização,
É por isso que eu acho fantástico você mergulhar no pensamento do filósofo naquela época em que ele existia. Não só ler o livro, mas eu entender todo o contexto histórico que aconteceu no entorno. Porque aqui fala, né, Santo Agostinho viveu em tempos conturbados, a ruína do mundo antigo, a decadência do Império Romano, já então cristão, as invasões dos bárbaros pagãos, quando a aproximação de Deus parecia distante, e o fim dos tempos próximos, que era assim que as pessoas acreditavam naquela época. Então, você pensar que essa estrutura de pensamento dele trouxe isso para aquela época, hoje a gente vê com outros olhos, é muito interessante, né? É algo assim que enriquece muito o nosso pensamento. E é legal eu colocar da seguinte forma: no final das contas, eu preciso manter o meu caminho do meio. Eu tenho que ver as duas pontas e entender que eu, nessa concepção, preciso ver não qual das duas me preenche, porque a fé e a razão, as duas me preenchem. Mas qual que vai alimentar o meu coração a ponto de eu saber que eu não posso deixar as duas? Porque se eu não compreendo de forma estudando, entendendo que as outras pessoas do mundo trazem de pensamentos, como que eu vou saber que a minha verdade é única? Se eu só falo as coisas por mim, sem usar com base aquilo que o outro me traz, como eu posso dizer que existe uma verdade única, sendo que só a minha prevalece, a dos outros não? Né? Então, quando ele trazia isso, eu achei interessante, porque ele falava, a verdade é de Deus por conta disso. Cada um tem sua individualidade, mas no seu coração habita a verdade, e ela é iluminada por ele. Então, você recebe essa iluminação, né? É clareado para você. Então, é muito interessante. Assim, te faz querer ler mais e buscar melhor. Eu, particularmente, amei o livro De Magistro, pela forma com que ele introduz toda a estrutura de pensamento linguístico com o filho dele, né? Tipo assim, cara, ele pegou o filho dele e falou, agora, vamos lá, vamos nós dois aqui, vamos pegar... E é muito interessante, muito, muito legal. Continuando, porque senão eu não termino esses slides. A gnosiologia é uma área da filosofia voltada para a compreensão da origem. Acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso. Natureza e a forma que tornam possíveis o ato de conhecer pelos seres humanos. Pode ser entendida como a teoria geral do conhecimento, na qual se reflete sobre a concordância do pensamento entre sujeito e objetivo. Nesse contexto, o objetivo é qualquer coisa exterior ao espírito, uma ideia, um fenômeno, um conceito, mas visto de forma consciente pelo sujeito. O objetivo da gnosiologia é refletir sobre a origem, a essência e limites do conhecimento do ato cognitivo. Aí vem falando um pouco sobre a moral agostiniana do mal, né? A teoria da graça e da predestinação constitui o cerne da filosofia agostiniana, assim como a dualidade dos eleitos e dos condenados. É a estrutura explicativa da filosofia da história. Esta é vista pelo bispo de Hipona como resultado do pecado original, de Adão e Eva, que transferiu a todos os homens, aqueles que persistem são permanentemente castigados, e os eleitos, pela graça divina, edificam a cidade de Deus e vivem na bem-aventurança eterna. Segundo o filósofo, os conhecimentos sensíveis precisam da luz do sol para serem adquiridos, ou seja, a luz clareia as coisas para nossos olhos. Só dessa forma, os nossos olhos enxergam as coisas existentes, e com isso pode gerar as imagens que ficarão armazenadas na memória. É usando essa mesma analogia da luz do sol que Agostinho proporá a iluminação divina. Em nossa alma existem impressas uma série de verdades que independem de nossos sentidos. Quando o ser humano é criado, essas verdades já estão lá, porém, não são imediatamente compreendidas pela razão humana. Para que essas verdades sejam compreendidas, é necessária uma vontade de compreendê-las, que parte do ser humano, e a iluminação dessas verdades que parte de Deus. Né? E aí, eu já acabei. Adelaide, volta um pouquinho lá naquela parte dos eleitos lá. Vamos tentar, já que você acabou, então nós temos aqui uns minutinhos ainda. Aqui ele está falando da teoria do conhecimento, né? Isso. O Ricardo é bom em teoria do conhecimento. Você quer falar alguma coisa, Ricardo? É como se eu fosse o dirigente. Você que é o dirigente, eu só estou dando Hoje você tem precedência, chegou antes. Então,
Bom, no caso, a gnoseologia ou epistemologia? Aqui nessa, aquilo que você quiser, mas aqui, pegando aqui nessa parte da gnoseologia, que gnose é conhecimento, né? Sim. Então, a gnose, ela pressupõe um conhecimento oculto, espiritual. Então, o gnosticismo é esse que vem, através da busca desse conhecimento, do discernimento da gnose, né? Trazer um conhecimento que é reservado a alguns. O gnosticismo é uma corrente filosófica e religiosa do primeiro século, que ali competiu com o cristianismo primitivo e entendia que a libertação do ser humano vinha através do conhecimento, alcançar essa gnose, né? E ele fala aqui sobre o limite, né? Até onde o ser humano pode conhecer, né? Isso. Sim, até porque a questão de Deus é do Deus oculto, né? Nós temos o Deus escondido. Tanto a questão de Deus, ela é velada ao homem, quanto a questão espiritual também. Então, há que se ter aí uma visão mais ampliada, que através da revelação, e aí esse conhecimento vem através de sábios, profetas inspirados por Deus, através de intuições superiores, que faz com que você amplie o seu conhecimento da realidade. Os orientais, eles têm também uma visão parecida, onde eles falam de níveis de consciência. Então, na medida em que a gente amplia o nosso entendimento, seria a nossa gnose, nós ampliamos a leitura da realidade e passamos a perceber coisas, sentir coisas, num nível mais profundo. Eu vou aumentando essa sensibilidade, né, Ricardo? Essa sensibilidade às questões espirituais. Quando a gente traz isso, Ricardo, não sei se é isso que você se refere, e aí já vou deixar você falar, tá bom? Você é a Maria de Lourdes. À medida que o tempo passa, parece que... Eu não sei se vocês têm essa sensação às vezes. Você fala, poxa, parece que eu estou entendendo mais do que eu entendia antes. Não é? Parece que a gente consegue... essa expansão da mente, né? Então, imagina isso quando a gente vai pegando outras vidas e outras existências. Você fala, poxa, parece que eu fui aumentando esse meu grau de conhecimento, né? Então, eu vou aumentando esse limite aqui. E isso faria com que a gente tenha, na nossa realidade, diferentes percepções daquilo que se passa ao nosso redor. Em termos de sensibilidade para certas situações, experiências espirituais, epifanias, né? Professora, então, professora Maria é um processo que pode ser trabalhado e buscado, né? Sim, com certeza. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria... Peraí, deixa eu botar o vídeo aqui. Eu queria só fazer uma observação, porque, assim, para mim é um pouco difícil. Eu adoro ouvir Ricardo falar, porque dentro da filosofia mais acadêmica, não se reconhece muito a gnosiologia, não se usa nem muito esse termo. A gente usa muito... Tudo isso... Cortou o som. Volta um pouquinho, por favor. Oi, eu estava dentro da filosofia mais acadêmica, não considera muito esse lado da espiritual. Você considera só o lado racional. Então, os filósofos não trabalham... Os filósofos não, mas, assim, algumas pessoas dentro das correntes filosóficas não trabalham muito com a questão da gnose. Falam só da epistemologia. Mas o que eu queria falar mesmo, que eu acho interessante, é que, por exemplo, os estudiosos de Descartes, porque a grande sacada do Descartes foi o cogito, né? O penso, logo existo, o famoso cogito do Descartes, mas tem algumas pessoas, eu não vou lembrar agora quem exatamente, mas tem alguns estudiosos que dizem que ele copiou Santo Agostinho. Que quando Santo Agostinho fala no sujeito, esse sujeito aí de Agostinho,
que a Ângela citou, a Adelaide citou ainda há pouco, que ele ali já está prenunciando o cogito do Descartes. Alguns não aceitam muito essa versão, mas é uma versão que é muito estudada. Então, o Santo Agostinho, nessa área aí de conhecimento, mesmo fora, né, da questão religiosa, ele tem um papel muito importante. Ele é importante nessa área aí da teoria do conhecimento. Era só isso que eu ia falar. E aí? O quadro de Iraiá, eu tinha falado, só que eu vi que o meu microfone estava fechado, Adelaide. Eu pediria para você colocar no grupo, você citou alguns livros do Agostinho, e eu terei imenso prazer em ler essas sugestões suas aí, tá? Pode deixar, coloque sim. Outro ponto que eu quero falar, eu sou uma corujinha que, como sagitariano, presta bastante atenção. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse quadro inicial da sua ótima apresentação, Adelaide. Você está debutando muito bem aqui no grupo, viu? Sobre a luz divina que ilumina o interior do homem, gerando a verdade. Vamos considerar essa luz divina o Agostinho. Eu estou transformando o X que está no nosso livro aqui, Agostinho, versus o... Como é que ele chama aí? O outro pensador? Pelágio. Eu estou transformando esse X naquele Ezinho do E, né? Ezinho, assim. Ou seja, hoje o sol acordou mais cedo e secou no rosto o pranto de quem foi lá para ver. Vamos ver essa frase poética, eu rachei ela em dois. Hoje o sol acordou mais cedo e secou no rosto o pranto de quem foi lá para ver. Ora, então esse sol está ali para todo mundo, é a luz divina, ele representa Deus. Vamos transformar esse sol dentro do nosso âmago, dentro do nosso interior, nossa consciência, como uma luz divina. Ora, isto é Agostinho, mas vamos falar do Pelágio. Se não houver o livre-arbítrio, meu interesse em entender, em mexer, plantar a sementinha nesse sol, vai ser só um lado do binômio. Não vai haver a completude entre ser e divindade. Então, os dois nos trazem, e você trouxe essa mensagem maravilhosa. Então, eu só quero repetir a frase para dizer, Agostinho não é versus Pelágio, é Agostinho e Pelágio. Isso que eu entendi da sua brilhante exposição. Obrigado. Puxa, você se superou, Iraí. Rapaz, você está cada dia melhor, hein? Mais poético, inclusive. Tá fantástico. Vamos lá, Patrícia. Eu só queria dividir com vocês, né? Quando a gente fala assim, parece que às vezes eu vou entendendo mais as coisas. Eu não sei com vocês, mas eu tenho algumas situações que eu hoje observo e eu tenho um entendimento que eu não tenho palavra para descrever o que eu estou entendendo. Tá, intuitivo, conhecimento intuitivo. Isso tem acontecido e era só para dividir isso com vocês. A gente vai vendo as coisas acontecer e você fala, ok, entendi, explica. Não tem palavra nesse mundo aqui para explicar, não consigo. Eu só consigo sentir. É o futuro da humanidade. Daqui a pouco a gente vai estudar Bergson, né, Ricardo? E aí o Bergson vai falar sobre esse conhecimento intuitivo aí. O insight. Os insights. Agora, isso é uma questão que foi colocada, né, que a epistemologia, na filosofia, ela busca o conhecimento através do ser humano, através da razão. Mas eu entendo que, mesmo assim, ainda começa, muitas vezes, por um insight, por uma intuição, que, às vezes, não é confessado por alguns filósofos. Começa ali por uma intuição, algo no campo do sensível, de um entendimento amplo que muitas vezes chega e que depois vai ser racionalizado. E aí, então, vai ser transformado numa teoria, numa filosofia e algo mais. Quando você pega lá Leibniz falando sobre o que é mônadas, né? Então, aí já entra nesse campo da intuição. Agora, o que eu queria reforçar, e que é importante, é o seguinte: no caso aí da gnosologia, e no enfrentamento que ela teve no gnosticismo, desculpe,
com o cristianismo nascente é que o gnosticismo propõe a salvação através do conhecimento pessoal, sem intermediários. É a sua busca, o autoconhecimento, que, iluminado por uma razão divina, você alcança a salvação. E isso bate de frente com os conceitos da igreja, aonde é preciso um intermediário para se alcançar esse conhecimento. Então, a igreja era essa detentora do conhecimento espiritual. Era ela que dizia como entender e interpretar bem a Bíblia, o Evangelho, as Escrituras. Quando Martinho Lutero vem lá na frente e fala que é possível a todo cristão interpretar as Escrituras, ele vai bater de frente com toda essa estrutura que diz que somente os padres ou aqueles que obtiveram conhecimento iniciado eram capazes de dar essa revelação que leva à salvação. E esse é um conflito que vem até os dias de hoje. Né? E é onde a gente vê que Lutero, o protestantismo, que vai aí com a Bíblia, através da primeira impressão de Gutenberg, divulgar e falar que qualquer um pode sentar, pedir a inspiração do Espírito Santo, ele ajuda a interpretar o Evangelho, isso vai ser combatido a ferro e fogo, com muito derramamento de sangue, durante ao longo da história. Uma das bandeiras da Inquisição, né, Ricardo? É claramente gnóstico. Nós somos gnósticos. Nós procuramos o autoconhecimento, a salvação, através do estudo próprio, independente de intercessores, para que isso aconteça. Eu acho importante reforçar isso para vocês. O Adelaide, se você me permite, você pode ir no outro slide? Qual? No próximo. Que fala dos eleitos. Esse daqui, né, Zé? Que fala dos eleitos, né? Passou aí. Isso aqui vai dar base para o Calvino lá na frente, né? Isso vai dar base para o Calvino. Que ele está falando, né? Que existem os eleitos de Deus, né? Então, o que são esses eleitos? Você já nasce predestinado, né? Então, a Adelaide nasceu como alguém que é uma das escolhidas para ir para o reino de Deus. O Iraí não. Não, o Iraí também é. O Iraí também é predestinado. Não vou arrumar um problema. Eu não sou, pronto. Né? Eu não fui predestinado. Então, por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir entrar para o time dos eleitos. Entendeu? E por mais que o eleito apronte, ele também não sai desse time. Entendeu? Então, como Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente, e principalmente onisciente, ele sabe, antes de eu nascer, se eu vou ser um predestinado ou não. Né? Então, isso aqui depois dá base para o Calvino e vai dar muito pano para manga. E veja bem, os eleitos, geralmente, ele é conjugado na primeira pessoa do plural. Né? É sempre nós. Eu nunca falo eles, os eleitos. Eu sempre falo nós, os eleitos. Pode reparar. Né? Então, assim, é algo que deu muito pano para manga e ainda, de uma certa forma, talvez no inconsciente ainda esteja muito presente, né? Em muitos pensamentos por aí. Pode falar, Manuel. Manuel? Microfone, Manuel. Eu estou abrindo. Deu um probleminha aqui. Isso agora eu me lembrou agora uma passagem, já tem mais ou menos uns 20 anos, isso. Eu estava numa igreja presbiteriana assistindo um culto lá, depois tinha a escola dominical, aí conversando com o pessoal lá, já tinha uma amizade com algumas pessoas lá.
Teve um que falou, você precisa se converter, vir aqui para a nossa igreja, porque aí você já vai estar salvo. Eu parei assim, olhei para a cara dele e falei assim, então quer dizer, se eu vier aqui para a igreja de vocês, eu estou salvo. Você é um escolhido, estou salvo. Posso continuar roubando meu sócio, traindo a minha mulher, maltratando meus filhos, eu estou salvo, né? Ele parou e ficou olhando para a minha cara e não respondeu mais nada. Pois é. Eu acho interessante quando as pessoas colocam esses tipos de questionamentos, porque eu lembro que eu trabalhava numa empresa que tinha uma colega minha que ela falava isso também, né? A gente conversava bastante sobre religião. Aí ela falava assim, nossa, você tem tanto conhecimento religioso, pena que você não vai ser salva. Aí eu fiquei assim, obrigada, vamos saber que eu tô condenada. Porque eu falei, gente do céu, eu acho que essas coisas, essas conversas aqui me faziam buscar algo mais, né? Não fica só aí, não é só assim. Tem um filme que eu particularmente gosto muito, que é chamado O Corpo, de Antônio Bandeiras, que traz um pouco a retratação de como que é a fé cega, ainda mais quando existe um acontecimento onde pode quebrar essa fé. Porque no filme, o que ele coloca? Que onde Jesus estava enterrado foi encontrado um ossário semelhante a tudo que Cristo passou. E aí, no desenrolar do filme, a igreja tenta de todas as formas esconder isso, porque a fé dela está pautada na crucificação de Jesus, porque ele ressuscitou, ou seja, não tem corpo. E se tem um corpo lá, como que eu vou justificar agora essa ressurreição? Né? Então, conforme o filme vai passando, vai trazendo assim alguns padres que eles começam a perceber que eles viveram numa mentira. Então, eles não acreditavam mais naquilo que estava acontecendo com eles. E no final das contas, no final do filme, não era Jesus. Era um pai que fez o filho passar pelo Calvário de Jesus e enterrou ele no mesmo local próximo onde Jesus foi enterrado. É uma coisa bem assim, o filme é muito interessante. Nessa questão, onde ele coloca assim, a sua fé está pautada em quê? Né? Na vivência que você está tendo, ou seja, nos ensinamentos que Cristo te trouxe, ou em fatos trazidos por alguém. Né? Tipo assim, nesse sentido assim, olha, a fé foi porque Jesus ressuscitou, por isso que tem que ter fé. Os exemplos dele não valeu de nada, a vivência dele não valeu de nada, os ensinamentos que ele trouxe não valeu de nada. Então, esse filme me trouxe essa questão. Né? E quando eu percebi isso, eu falei, gente, que complexo, porque é muito sutil, porque a gente não sabe com quem que a gente mexe, e o tipo de coisa que a gente fala, e às vezes, quando a gente tenta trazer uma verdade absoluta, como essa amiga minha tentou fazer, se fala para uma pessoa que também é extremista na religião, já tem briga. Como assim você é condenada? Né? E aí uma briga desnecessária. Então é algo muito, né, estranho. Né? Para você ser salvo, desculpa, Ricardo, só complementar aqui, eu já te passo. Para eu ser salvo, eu preciso crer que Jesus é Deus e meu único Salvador. Por essa visão dessa sua amiga. Se eu acreditar dessa forma, eu sou salvo. Se eu não acreditar, eu não sou. Eu já ouvi isso também, que você ouviu, que eu não ia ser salvo, e eu pedi para a pessoa, já que ela estava tão bem assim lá em cima, que ela desse uma forcinha, né? Mas são crenças que a gente vai tendo e que é importante mesmo essa reflexão. Desculpa, Ricardo, pode ir. Eu gostaria de pontuar aí, porque essa questão é bastante complexa, né? Você tem todo um desenvolvimento histórico. Então, quando essa questão dos eleitos, por exemplo, a gente vai lembrar que Abraão, lá atrás, lá entre os judeus, é um eleito, um escolhido, pai das nações, e há uma promessa para ele de que haveria, então, uma descendência de eleitos. Então, quando você pega a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento, Santo Agostinho, qualquer pensador que se debruce, ele vai ter que lidar com essas questões teológicas e tentar aproximar elas de um pensamento mais atual, um pensamento que seja mais compreensivo, universal. Antes era restrito aos judeus, depois apareceu os cristãos.
Entre os cristãos tem os eleitos e os não eleitos. E aí, por exemplo, uma complexidade de hoje, e as crianças? E os índios? Não é? Então, você precisa de resposta para isso, e essa resposta, ela não pode ser somente uma opinião pessoal. Ela também tem que olhar esses textos, essas escrituras, e tentar, de alguma forma, conciliar os paradoxos, para poder se tornar uma nova doutrina, um novo pensamento aceito. Eu não posso chegar de fora com um pensamento completamente destituído do que já foi falado, por exemplo. Jesus falou muitas vezes da morte dele e que ele ressuscitaria, e que isso era necessário. Então, isso é uma chave que não dá para fugir dela. Que por mais que a nossa racionalidade tenha dificuldade de aceitar uma ressurreição de um único ser humano na humanidade, é algo que ele mesmo colocou como necessário. Por isso que é um ponto capital dentro do cristianismo. A doutrina espírita vem e confirma tudo isso. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai explicar, dentro de uma forma teológica, doutrinária, como se deu essa ressurreição. Trazendo um entendimento um pouco mais elaborado e complexo para o homem atual. Então, não foi o corpo, foi o espírito. Existe um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é que Jesus se manifestou depois. Depois que ele foi crucificado, ele volta com um corpo espiritual. Ele aparece entre paredes. Ele aparece com feição diferente. Eu vejo que a coisa é muito mais complexa e ela tenta avançar esse entendimento dos antigos para a sociedade moderna. Eu acho que vai ser sempre assim. Ok? Se eu conseguir ajudar nesse sentido. Deixa eu só colocar para finalizar aqui, nosso horário já está estourando, né, Ricardo? Santo Agostinho era muito amarrado nessas coisas. Tem aqui um momento que ele fala a prova da existência de Deus. E aqui, indo ao encontro do que a professora falou, que ele é um dos precursores de Descartes, né? Então ele fala assim, eu existo. Ele fala, se eu estou duvidando, eu existo. Se existo, sou um ser. O homem pode compreender os que vivem e os que existem e também o seu próprio pensamento. Né? Então a gente vê aí que, de uma certa forma, ele é realmente, né, um dos precursores lá, né, desse penso, logo existo, né, do Descartes. Então você vê que filosofia rica, né, que o Agostinho. Sim. E ainda vai falar lá na frente sobre livre-arbítrio, né, Adelaide, que você mencionou, e uma série de coisas. Ele fala assim, mas se existe livre-arbítrio, por que o homem opta pelo mal? Então o livre-arbítrio é bom para o homem ou é ruim? Porque se fosse bom, ele não optaria pelo mal, ele optaria pelo bem. Então ele faz algumas perguntas assim que você fala, puxa vida, né? Da onde que sai, né, esse tipo de pensamento, né? E que vem realmente dar uma chacoalhada na gente aí. É bem isso mesmo. E é isso, gente, que eu vim trazer para vocês hoje, né? Espero que, né, tenha sido tudo legal, porque o nosso aprendizado aí é bem rústico, mas legal, né? Nos faz, assim, ter um entendimento melhor. E eu sempre convido, gente, a fazer a leitura. Sempre que possível, pegue um livro desses filósofos que a gente está estudando, escrito por eles, para conhecer o tipo de persona, a qualidade dele, a descrição ali. Olha, Confissões eu recomendo. Justamente porque, assim, independente da forma que ele fala, ele traz ali pensamentos dele, né? Então é muito interessante. E De Magistro também é outro que eu recomendo, porque é muito legal, né? Esse diálogo que ele tem com o filho dele sobre essa educação linguística. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, foi muito boa a aula, viu? Adorei. Obrigado, Adelaide. Show de bola.
Ah, tá. Você parou de compartilhar. Pensei que você tinha ido embora. Não, é porque agora que eu vi que estava compartilhado aqui. Tá bom. Alguém parece que levantou a mão aí? Alguém falou alguma coisa ou não? Não? A Vanessa Eu só está falei, batendo fui eu que palminha. falei que foi maravilhosa a aula, para variar. Muito obrigada. Ricardo, devolvo para você aí, então. Ok. Então, obrigado, Carlos. Obrigado, Adelaide. A gente acabou intervindo um pouco mais, né? Mas é que realmente esse tema ele é um tema bastante profundo e instigante, né? E tem a ver com a nossa jornada espiritual, porque de uma certa forma nós estamos buscando, né? Esse melhor exercício do nosso livre-arbítrio, a emancipação, né? Na doutrina espírita a gente não fala em salvação, mas a gente fala em redenção. Redenção do nosso espírito. Estamos aqui para nos redimir, né? Então, de uma certa forma, as palavras às vezes são diferentes, mas nós estamos tratando de assuntos correlatos e parecidos. E o curso de filosofia é muito bacana por causa disso. Aqui a gente pode, é uma tribuna livre para a gente fazer essas comparações, poder falar aquilo que muitas vezes não tem espaço em lugar nenhum. E aqui a gente conseguiu isso, tá bom? Agradecido a todos, então, desculpem hoje o meu atraso, mais uma vez, mas mesmo chegando atrasado, foi muito bom estar com vocês, tá bom? Quem gostaria de fazer o encerramento? Posso fazer? Pode fazer já. Nessa grande agrégua com amorosidade, neste momento vamos agradecer a professora que com tanto carinho preparou essa aula, esse conhecimento, e que nós possamos absorvê-lo no nosso dia a dia. E com esse sentimento de amor, de fé, de esperança, vamos todos vibrar para que chegue até nossos irmãos neste momento que estão passando por dificuldade, seja física, emocional, seja social, seja econômica. E que neste momento nós possamos juntos agradecer ao grande Mestre Jesus e pedir para que Ele dê-nos a graça de estarmos novamente na próxima semana juntos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Graças a Deus. Tchau, gente. Bom Boa final de noite. semana. De volta. Boa noite. Acabou participando da aula. Então, você fala que não vai participar, mas aí o que acontece? Solto o negócio, né? O que aconteceu com o Ricardo?